Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, o qual gravamos aqui nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E gostaríamos de deixar também para você o nosso e-mail para envio de sugestão de pauta ou de perguntas. É o e-mail que vai aparecer na sua tela. O e-mail é momentoDodireito@presbiterio.org.br. Hoje nós vamos falar um pouco sobre leilão de imóveis e como que funciona, o mundo dos leilões. E para falar sobre esse tema, hoje nós convidamos o Dr. Marlon Ataide. Dr. Marlon Ataide é advogado, especialista em direito tributário, com ênfase em leilão de imóveis. Dr. Marlon, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. Sou especialista em direito tributário também, mas nesse caso aí, especialista em direito imobiliário. Ah, que ótimo. Com ênfase em leilões. Mas é um prazer estar aqui, na nossa casa. Me sinto muito à vontade com vocês. Ah, que bom. Prazer é nosso. Dr. Marlon, o que despertou o seu interesse pelo direito imobiliário e, em especial, com relação ao leilão de imóveis? E fala pra gente um pouco como é que funciona esse procedimento. Desde o meu nascimento, meu pai já era corretor de imóveis. Então, o mundo do direito imobiliário, o mundo imobiliário em si, o mercado imobiliário, esteve comigo desde o início da minha vida, E aí, quando eu me formei, em advocacia, eu sempre trilhei no caminho do direito civil, o direito processual civil, advogando para pessoas que têm patrimônio, planejamento patrimonial e me envolvendo com causas e ações que lidavam com o direito imobiliário, com imóveis. E em um momento eu vi que o mercado de leilões de imóveis necessitava de assessorias com mais expertise em análises desses imóveis que estavam indo a leilão. E por isso que eu comecei a fazer especializações nessa área e tenho sido muito procurado para esse fim, para essa finalidade. Perfeito. Quando que o imóvel ele pode ir a leilão? Olha, o imóvel vai a leilão por duas grandes fontes. Uma das fontes é o judiciário. Então, a Justiça do Trabalho, a Justiça Civil, Justiça Criminal, Eleitoral, várias justiças, quando não encontram dinheiro em conta, penhoram imóveis das pessoas que foram condenadas e têm um valor pecuniário na sentença e não pagaram. O juiz penhora esse imóvel e nomeia um leiloeiro, e esse leiloeiro levará esse imóvel à praça, à disputa pública, em 2 leilões. No primeiro, pelo valor da avaliação do oficial de justiça que avaliou esse imóvel no processo, e em segundo leilão, em no mínimo ou no máximo 50% do valor dessa avaliação. Lógico que tem várias variações, mas a linha mestra da lei diz isso. Uma outra fonte é o direito, os leilões extrajudiciais. Esses leilões extrajudiciais são abastecidos por imóveis que pessoas que pegaram empréstimos de banco e colocaram o imóvel em garantia. A gente chama de alienação fiduciária, E não pagaram, e esses imóveis, o banco nem precisa ir para a justiça, pela lei de alienação fiduciária, ele notifica a pessoa para pagar em 15 dias, não pagou, esse imóvel pode ir a leilão através de um leiloeiro oficial, e esse leiloeiro faz a mesma coisa que o processo judicial determina. Leva em primeira praça pelo valor de 100% da avaliação do contrato bancário e 50%. A lei de alienação fiduciária manda fazer isso. E aquelas pessoas também que não pagaram a prestação do financiamento habitacional, esses imóveis também seguem esse mesmo procedimento. Então nós temos aí imóveis que advêm de leilões judiciais e imóveis que advêm de leilões extrajudiciais, que são dos bancos. Justiça e bancos. E qualquer pessoa ela pode participar de um leilão? Ela pode ali arrematar eventualmente um imóvel? A lei ela determina algumas exclusões, como o próprio leiloeiro e seus familiares são impedidos de arrematar
nesses respectivos leilões. Mas, em geral, qualquer maior, né, de 18 anos, que tenha plena capacidade civil, pode se cadastrar nas disputas e participar dos leilões imobiliários sem problema nenhum. E qual é o papel hoje do advogado, né, nesse procedimento de leilão? E assim, a assessoria dele com relação a esses procedimentos? Isso nós temos que chamar bastante atenção para esse fato, porque hoje existem muitos cursinhos na internet que falam da facilidade de arrematar imóvel em leilão, da facilidade de se avaliar esses imóveis que vão a leilão, e não é bem assim. O papel da assessoria jurídica e a avaliação técnica é muito importante. Por que é importante? Por exemplo, vamos falar dos leilões de imóveis judiciais. Nos leilões de imóveis judiciais, esses imóveis vão a leilão por causa do resultado tido dentro de um processo judicial. Então, o que o advogado vai fazer antes de o cliente dele arrematar esse imóvel que adveio de um processo judicial? Basicamente, ler todo o processo judicial. Claro. Verificar se as pessoas foram intimadas, porque a lei determina que certas pessoas sejam intimadas em certos tempos. E é muito comum uma pessoa ou outra não ser intimada. Isso pode gerar uma nulidade e o desfazimento do leilão, mesmo depois que você pagou ali no arremate. Tem que ver também se o imóvel penhorado e levado a leilão, ele não tem restrições, como, por exemplo, imóvel alienado. Sim. As pessoas não sabem, mas o juiz pode penhorar direitos no contrato desse imóvel que está indo a leilão. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes, um imóvel está alienado a um banco, mas o juiz, num processo, ele acha esse imóvel que é do banco, não é nem da pessoa que está sofrendo ali, que contratou com o banco, né? Mas ele acha esse contrato e penhora os direitos no contrato. O que esse juiz está dizendo para o banco? Se você leiloar esse imóvel e tiver resultado, você entrega o resultado aqui no processo, porque tem uma pessoa, esse cara aí está devendo uma pessoa aqui. Qual é o problema para o arrematante nesse caso? É apenas um dos vários exemplos. O problema é que, quando ele arremata os direitos no contrato, ele se coloca no lugar do devedor deste contrato. Isso significa o seguinte: se ele arrematar esse imóvel que está atrelado a esse contrato, ele vai ter que pagar o preço do leilão e mais a dívida que existe ali. A dívida que existe naquele bem, né? Exatamente. Então, o advogado ele vai avaliar essas questões. Outra, por exemplo, que é clássica: imóvel com usufruto na matrícula. Você pode arrematar esse tipo de imóvel? Você pode arrematar, é legal, você vai registrar no seu nome. Qual é o problema? Você não vai conseguir usar e gozar ou revender este bem até que o usufrutuário faleça. Quando ele vai falecer? Não sabemos. Mas um advogado pode perceber que, apesar de ter um usufruto, em pesquisas específicas, ele pode identificar que esse usufrutuário já faleceu. Isso é bom, porque você afasta a disputa e arremata um bem que ninguém enxergou essa oportunidade. Mas, por esses dois exemplos, você já percebe que a assessoria jurídica é importantíssima antes da pessoa arrematar um imóvel. É fundamental que a pessoa sempre procure um advogado justamente para ele poder dirimir essas questões, e a pessoa não acabar sofrendo um prejuízo, podendo arrematar um bem que tem, por exemplo, uma cláusula de usufruto ou que já tem uma dívida anterior também, né? Exatamente. E as pessoas confundem outro item. Por exemplo, o leilão é extrajudicial. Então não tem processo, eu vou lá e arremato. Tem vários exemplos de pessoas que me procuram que sofreram esse tipo de problema. O fato do leilão ser extrajudicial não significa que ele tem processos. Exemplo, a Caixa Econômica, que é o mais clássico, a Caixa é a maior fornecedora de imóveis a leilão, porque ela é a maior financiadora de imóveis no mercado. Então a Caixa Econômica foi lá
e está leiloando um bem. Esse mutuário, esse devedor que está a perder o bem a qualquer momento, ele procura um advogado e ajuiza ações anulatórias, ações revisionais do contrato de financiamento, dentre outras. Só que a pessoa, muitas vezes, quando vai lá no anúncio caixa de leilão ou no leiloeiro, que a Caixa contratou, não enxerga essas ações, arremata esse imóvel, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu já recebi pessoas dizendo que arremataram, tiveram o leilão anulado e agora tem que sofrer um processo administrativo para buscar esse dinheiro de volta. Reaver o dinheiro que... Lógico, você não perde o dinheiro na grande maioria dos casos, mas tem o constrangimento do dinheiro ficar travado lá na Caixa até você conseguir desembolar esse imbróglio jurídico que se formou aí. Querendo ou não, é um dinheiro que você deixa de ter porque ele está retido justamente por conta dessa situação, né? Ele fica retido mesmo porque os editais dizem que o dinheiro é devolvido apenas depois do trânsito em julgado dos processos. Nossa Deus! E a gente não tem a menor previsão de quando que isso pode ocorrer, né? Exatamente. Lógico que quando você faz a análise jurídica e você faz uma análise financeira, quando o lucro é muito alto, você diz para o cliente assessorado o seguinte: olha, o lucro, você vai ter um lucro líquido aqui de 100%, 80%, 50%. Há um risco de desfazimento de negócio do desfazimento do leilão, porque existem processos ainda não transitados em julgado, mas o dinheiro vai ser devolvido. Você quer correr esse risco? Vários investidores aceitam correr o risco, mas é um risco calculado. Sim. Ele sabe o que aconteceu no processo, a gente analisa aquela cláusula, o doutor conhece bem, é uma cláusula chamada de evicção, ou seja, se o edital tem a cláusula de evicção total, o vendedor, o banco, responde por qualquer desfazimento de negócio, devolvendo dinheiro, os impostos, o valor do leiloeiro, o valor de escritura e, às vezes, até o que você gastou no imóvel para reformar e atualizado. Então, o dinheiro é devolvido com todos esses acessórios. Mas nós temos que analisar se no edital há esse gancho, essa porta de saída. E aí tem investidores que aceitam, não há problema se tem processo. O problema é como está o processo, como está o edital. Esse risco que eu vou correr, ele tem que ser calculado. Então, o fato do leilão ser extrajudicial não dispensa uma análise técnica criteriosa nesse caso. Doutor Marlon, aproveitando que você até citou com relação ao investidor, fala para a gente qual a importância do leilão imobiliário no mercado atual para os investidores. Olha só, é um meio de você dobrar, triplicar o capital, porque você primeiro consegue comprar imóveis com um deságio alto, com um desconto alto, porque ele vai a primeiro leilão por 100% do valor de avaliação e vai em segundo leilão com 50% do valor de avaliação. Só que tem vários segredos no mundo dos leilões que potencializam esse deságio e esses descontos. Vou dizer um exemplo. Na justiça, por exemplo, entre a avaliação do oficial de justiça, que por vezes é baixa, porque o oficial de justiça não é um técnico avaliador. Sim. O oficial de justiça vai fazer um cursinho lá pelo tribunal, cursinho lá de 1 hora, 2 horas, e a avaliação é uma tomada de preço. Então, não muitas corresponde vezes ao valor do imóvel. A avaliação não corresponde ao valor do imóvel, ao valor de mercado. Sim. Então, por muitas vezes eu encontro imóveis indo a valor de avaliação de 300, mas o imóvel vale 500, 480, 600. Isso são pérolas que encontramos. Quando o investidor entra nesse mundo e ele domina a técnica junto com a assessoria técnica, ele tem a possibilidade de comprar imóveis com valor muito abaixo do preço do mercado. Aí está a grande vantagem para o investidor. Mas não é só essa.
Existem praças que, além do deságio na compra por leilão, você ainda absorve a valorização anual do imóvel. Nós estávamos conversando antes que aqui os imóveis em Vila Velha estão sendo avaliados ano a ano a mais por 20 e poucos por cento. Tem bairros aqui que até 30% ao Sim. ano de valorização imobiliária. Então, assim, as possibilidades dentro do mundo dos leilões é fantástica para o investidor. Ah, perfeito. E é vantajoso, por exemplo, para quem está nos assistindo, comprar a casa própria através dos leilões? A casa própria é melhor ainda. E o comprador de casa própria tem uma vantagem em relação ao investidor. Quando nós fazemos a avaliação financeira para o investidor, nós colocamos na planilha todas as despesas que ele terá antes dele ir para o leilão, e nessas despesas incluímos inclusive as despesas de revenda do imóvel. Por exemplo, o custo do corretor de imóveis, que em torno de 5%, 6%, e o custo do imposto de renda sobre ganho de capital, que é 15% em cima do lucro que você teve entre a compra, que no nosso caso é a arrematação, e a revenda. Quando você compra para moradia, você não inclui os 5% do corretor e nem inclui o imposto sobre ganho de capital. Ganho de capital, imposto de renda. Inclusive, você tira da planilha, por exemplo, o valor de reforma. E, dentre outros custos que você, como você vai comprar para moradia, você não precisa incluir. O que acontece em relação ao que vai comprar para moradia? A régua de disputa dele sobe, porque o investidor ele vai disputar até onde bateu ali o cálculo de despesa. É vantajoso para ele. Né? Como a pessoa que vai comprar para moradia, ela tem uma régua de despesa muito menor que a do investidor. Então ela sai na vantagem podendo lançar ofertas maiores do que as ofertas feitas por investidores que vão comprar para revenda. Então é uma grande vantagem comprar para moradia. Perfeito. A pessoa tanto não paga o imposto de renda sobre o ganho de capital, né? E assim, é muito bom, né? Porque a pessoa acaba que não tem essa despesa, né? Ela não tem essa despesa. E outra coisa, quando você vai comprar um imóvel de forma, numa compra e venda normal, você assume os custos de escritura. Sim. Escritura, ITBI, né, registro. No caso dos leilões, nós colocamos esse custo por dentro das despesas. Isso é uma grande vantagem. Se você comprar, por exemplo, num leilão judicial, você não vai lavrar a escritura. Arrematou, o juiz dá uma ordem para o cartório transferir o imóvel de nome. O máximo que você vai recolher é o ITBI. Então, no leilão, tem muitas vantagens, tanto para investidor que quer comprar para negócio, para revenda, mas muito maiores as vantagens são para pessoas que vão comprar para morar. Perfeito, Marlon. Marlon, fala para a gente um pouco como que funciona o processo de pré-leilão e a garimpagem de oportunidades. Quando a gente é contratado numa assessoria, nós trabalhamos desde a garimpagem ou busca desse imóvel em vários editais de leiloeiros, e essa busca não é simples, né? Apesar de todo mundo enxergar os imóveis ofertados colocando pesquisas no Google, nós temos um filtro já, por experiência, daquilo que vale a pena ser arrematado. Então, depois que a gente encontra os imóveis, nós mandamos para o investidor para ver se é o que interessa a ele. Ele dando ok, nós fazemos uma análise financeira, que é justamente aquele exemplo em que nós colocamos num sistema todas as despesas, antecipamos nesse sistema todas as despesas que ele pagará até a revenda ou na compra para moradia, e isso possibilita que ele tenha plena certeza do ganho financeiro, a gente chama de ROI, que é o retorno Sim. sobre o valor investido, ou lucro líquido na operação, e ele vai saber até quanto ele pode disputar ou lançar no leilão.
Isso é de uma importância fenomenal, né? E depois de feita essa análise financeira e ele entendendo os ganhos e concordando, nós passamos para a análise jurídica. O que fazemos na análise jurídica? Analisamos o edital, analisamos a matrícula do imóvel, analisamos todos os processos que estão incidindo sobre a matrícula e que estão anunciados ali no anúncio do leiloeiro e aqueles processos que às vezes as pessoas não encontram em nenhum desses instrumentos jurídicos. São aqueles casos em que as pessoas ajuizam cautelares ou ações antes do leilão acontecer para tentar anular o leilão. Feitas todas essas análises, nós colocamos isso num checklist jurídico, num parecer jurídico e mostramos para o investidor, explicando para ele o nível de risco desse leilão. Olha, esse leilão tem a possibilidade de ser anulado X ou Y, vale a pena ou não vale. Feitas essas análises, o investidor concordando em participar do leilão, agendamos o leilão, participamos com ele do dia do leilão, inclusive orientando os lances e etc. Ele ganhando o lance, participamos da liberação dos documentos junto ao banco ou dentro do processo quando é leilão judicial junto ao juiz. E ao mesmo tempo que estão sendo tratadas as documentações do imóvel para liberação, nós também já começamos a atuar para a desocupação do imóvel que eventualmente foi arrematado com ocupantes. E nós vamos desocupar esse imóvel, Sim. seja numa negociação, seja em notificações extrajudiciais, e se essas fórmulas não acontecerem, nós partimos para uma ação chamada de imissão na posse, em que nós conseguimos uma liminar e o juiz ordena que a pessoa saia, inclusive com força policial. Então, doutor Marlon, o advogado, então, nesse caso, nesse tipo de assessoria, ele trabalha, então, em cima de uma análise de risco, tentando, né, mitigar os riscos para a pessoa que vai investir ou comprar a casa própria, correto? Exatamente. Uma análise muito acurada do risco, desde a garimpagem até pós-leilão, porque você tem risco jurídico a todo momento. Então, quando você tem assessoria jurídica durante o processo de leilão, você vai orientando quais os caminhos que o cliente vai tomando ao longo do processo, e isso dá uma segurança enorme para o cliente. E como o senhor falou, né, que existe, às vezes, casos que o imóvel ele se encontra ocupado e a pessoa vai sair. Mas é comum, às vezes, a pessoa ficar mais tempo do que o esperado ali, ou você, às vezes, ter uma certa morosidade para conseguir uma tutela de urgência da justiça para que essa pessoa desocupe o imóvel? É seguro, muitas vezes, você comprar um imóvel que esteja ocupado? Nós costumamos dizer que comprar imóvel ocupado não é problema para nós. O problema está ocupado por quem? E em quais circunstâncias? Então, quem tem uma assessoria técnica vai comprar o imóvel ocupado com segurança. Comprar imóvel ocupado não é problema. Então, se ele, por exemplo, está sendo ocupado pelo devedor, problema nenhum. Se ele está sendo ocupado pelo inquilino, o devedor alugou o imóvel para alguém, mas o inquilino não registrou o contrato de locação na matrícula desse imóvel, tranquilo, problema nenhum. É até melhor ter o inquilino do que o devedor lá. Agora, se esse imóvel, por exemplo, está sendo ocupado por uma pessoa que comprou o imóvel por contrato há mais de 10 anos e utiliza como moradia, e como se dono fosse publicamente, ele tem o exercício de posse, que dá a ele o direito de contestar qualquer emissão na posse com o uso capião. Exatamente. Que muitas pessoas conhecem o que é uso capião. Isso já é um risco elevado em que a gente, dependendo da circunstância, sinaliza como leilão não arrematável e sinalizamos sinal vermelho para o investidor não comprar esse imóvel.
Doutor Marlon, de forma mais específica, fala um pouco da sua experiência, né, com relação a esse mercado, né, com relação a esse procedimento, o seu dia a dia nas suas atividades. Olha, é um mercado muito interessante. Eu vi vários exemplos de pessoas muito simples subirem de vida, né, o nível de patrimonial, dobrarem o nível patrimonial em pouco tempo, por causa do mercado de leilões. Então, hoje nós somos procurados por pessoas que têm recursos, têm muito recurso, e pessoas que quase não têm recursos, mas que têm muito crédito, porque o mercado de leilões ele possibilita você comprar à vista, de forma parcelada. Por exemplo, o leilão judicial, a lei diz que você pode dar uma entrada de 25% e parcelar o resto em 30 vezes. Quando são imóveis da Justiça Federal, tem uma portaria que permite o juiz federal parcelar em até 60 vezes. No caso do parcelamento judicial, você não precisa nem ter o nome limpo. O juiz não vai pesquisar seu nome. Não vai fazer pesquisa, né? Porque ele vai pôr o imóvel arrematado como hipoteca. Então, uma grande oportunidade, né? É mais difícil de comprar parcelado? É, porque o lance à vista prefere ao parcelado, mas é muito possível e existem algumas oportunidades. Só fazendo parênteses, existe linha de crédito também para a pessoa que vai adquirir o imóvel em leilão? Isso, essa é a terceira forma de adquirir em leilões, que é a forma financiada, que é diferente da parcelada. A financiada, você vai num banco. Eu vou dar o exemplo da Caixa, que é o mais clássico, é o mais procurado. Você vai na Caixa Econômica, pré-aprova um crédito para o seu perfil, o máximo de crédito possível, não custa nada, você não vai pagar nada, taxa nenhuma, mas a Caixa vai pré-aprovar um valor X de crédito para o seu perfil. Depois de pré-aprovado, você procura os leilões Caixa que permitem o pagamento de forma financiada. Nem todos os imóveis que são ofertados a leilão naquele banco, por exemplo, na Caixa, podem ser pagos com financiamento. Mas aqueles que permitem financiamento, você vai disputar como se fosse pagar à vista, em pé de igualdade com todos os investidores, e na hora de pagar, você vai fazer a opção de pagamento por financiamento. Olha a oportunidade para quem está querendo casa própria. Você vai financiar uma casa própria, só que financiar disputando no leilão, pagando 50% ou menos do valor de mercado do imóvel, né? Dando só 5% de entrada e financiando o resto em 360, 400 vezes. Lógico que, dependendo da região, as disputas por imóveis financiados, Caixa, são muito altas. Mas para quem está comprando por moradia, é uma oportunidade muito bacana. Não é só a Caixa que aceita o pagamento de forma financiada em leilões de imóveis. Os bancos privados também aceitam essa modalidade, e é uma modalidade que dá um resultado muito bacana. Doutor Marlon, excelente informação. Eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa possibilidade até de você adquirir um imóvel de forma ali financiada, né, num procedimento de leilão de imóveis. Doutor Marlon, suas considerações finais para quem está nos assistindo em casa. Sempre procure informação, porque às vezes você está sofrendo com aluguel. Vou falar aqui direcionado para quem gostaria de ter uma casa própria. Não tem recurso e não sabe qual caminho tomar. O leilão de imóveis é um desses caminhos. Logicamente que você não vai depender só do crédito financiado. Você tem que ter por volta de 30% do valor do recurso que você quer financiar. Então, uma dica é, primeiro pré-aprove o seu crédito na Caixa e depois junte um dinheirinho para você poder disputar um imóvel dentro das suas condições. E para o investidor, aquele que guarda dinheiro em renda fixa, por exemplo, saiba de uma coisa. Na renda fixa, você está emprestando dinheiro para o banco e ele está te remunerando a 12%, 15% no máximo, né? Na compra de imóveis, além da valorização imobiliária, que aqui em Vila Velha, por exemplo, no ano passado
de forma oficial, valorizou 23% na média, só de valorização imobiliária, além dessa valorização, você também tem a possibilidade de arrematar imóveis com deságio de 50%, 60%, 70%. Então, o leilão de imóveis, de forma assessorada e planejada, é uma ótima opção de investimento, tanto para quem tem pouco recurso e quer comprar para moradia, quanto para quem tem muito recurso e está deixando dinheiro em banco. E um detalhe, quem está deixando dinheiro em renda fixa e está pensando em comprar imóvel, o que você tem de renda fixa hoje não comprará o imóvel amanhã. Por conta da valorização. A valorização da renda fixa está te remunerando, está 12%, 15%, 16%. Se for muito bom, de forma líquida, 12%, 10%. Os imóveis estão valorizando a 15%, 20%, 23%. Teve um bairro aqui que a gente discutiu antes, nós calculamos uma valorização de 30%. Ou seja, você está empobrecendo de forma alegre, patrimonialmente falando. Então, abra o seu coração para outras formas de investimento e, como no meu caso, eu vou puxar a sardinha para o leilão de imóveis, procure saber sobre leilão de imóveis, que é uma ótima forma de você investir e multiplicar o seu capital. Perfeito. Tomar, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Pois bem, hoje falamos um pouco sobre leilão de imóveis e nós agradecemos a sua participação, a sua audiência. Dizer ainda que você possa nos acompanhar, nos canais da multiplataforma da Igreja Cristã Maranata e desejar a todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa.